Fala pessoal, tudo certo com vocês? Chegamos então ao encerramento do nosso primeiro workshop de elaboração de mapas no QGIS. Espero que vocês tenham gostado bastante das aulas anteriores. A gente preparou todos os vídeos com muito carinho para vocês. E nessa quarta e última aula do workshop, a gente vai trazer alguns conteúdos básicos, alguns conteúdos teóricos básicos, que foram passados durante os vídeos anteriores. E além disso, além dos conteúdos teóricos, a gente vai apresentar os brindes que a gente vai disponibilizar para vocês ao final da aula. Durante todo o workshop, a gente trabalhou com o SIG, que foi o QGIS. Foi utilizado em todas as aulas práticas desse evento. Mas afinal, o que é um SIG? E para responder essa pergunta sobre o que é um SIG, a gente precisa primeiro entender que o SIG, que são os sistemas de informações geográficas, fazem parte de uma área do conhecimento maior, que é o geoprocessamento, que envolve outras áreas como cartografia, geodésia, sensoriamento remoto e fotogrametria. E o geoprocessamento ele pode ser definido como uma disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais no tratamento de informação geográfica. O SIG, então, é um sistema de informação geográfica que integra alguns conceitos do geoprocessamento. Eles são utilizados no armazenamento, na análise e na manipulação de dados geográficos, que são dados que apresentam alguma informação geográfica associada a eles. E como exemplo desses softwares, os SIGs, a gente tem o ArcGIS, que talvez seja um dos mais populares no mundo inteiro, o ArcGIS Pro, o Global Mapper, o QGIS, que foi utilizado nesse workshop, o Spring, que é um software produzido pelo INPE, e também o GVSIG. E esses são apenas alguns exemplos, existem vários outros SIGs disponíveis no mercado, e cabe ao usuário final, de acordo com a sua necessidade, definir qual o melhor SIG para a sua situação, de acordo com as características dos sistemas. E como os SIGs são feitos para trabalhar com dados geográficos, ou seja, dados que possuem informações geográficas associadas a eles, a gente precisa definir quais são os dados geográficos utilizados em SIG, que são os dados matriciais e os dados vetoriais. Os dados vetoriais são representados por um ou mais pares de coordenadas e são divididos em pontos, linhas e polígonos. Os pontos são indicados por apenas um par de coordenadas, então com uma coordenada x e uma y, eu já consigo fazer a representação de um ponto. As linhas nada mais são do que a ligação entre pontos. Então, são a ligação entre dois ou mais pares de coordenadas. E os polígonos são a ligação de linhas, sendo que a coordenada final da última linha é igual à coordenada da primeira linha, do primeiro ponto desse polígono, fazendo com que essa linha se feche, formando os polígonos. Já os dados matriciais, que também são chamados de dados raster, são uma matriz de linhas e colunas que formam os pixels. E esses pixels da imagem apresentam um valor que representa algum tipo de informação. E aqui na imagem da direita, onde a gente tem uma aproximação de alguma parte da imagem da esquerda, a gente pode identificar essa natureza pixelada dos dados matriciais, onde eles são compostos por pixels, por um agrupamento de pixels, com algum tipo de informação, algum tipo de valor associado a eles. Agora, para cada aula do workshop, eu vou identificar com vocês qual foi o tipo de dado geográfico utilizado. Se foi dado vetorial, se foi dado matricial ou se foram os dois. No primeiro caso, a gente utilizou uma camada vetorial, que representa os estados do país, no mapa do Covid-19. No segundo mapa, foi utilizado somente camadas vetoriais, dados geográficos vetoriais, mas com representações diferentes. Enquanto no primeiro mapa só existia uma camada de polígonos, aqui nesse segundo mapa existe uma camada de pontos, que é a camada do IQA, uma camada de linhas, que é a camada dos cursos d'água, e duas camadas de polígonos, que são os limites municipais e o limite da bacia hidrográfica. Então, somente camadas vetoriais nesse caso. Enquanto que no mapa de NDVI, as camadas de entrada são camadas do tipo raster, que são as bandas 8 e banda 4 do satélite Sentinel-2,
E a camada final, que é a camada do NDVI, o resultado final desse processo, também é uma camada raster, mas ela pode ser convertida para uma camada vetorial utilizando alguns procedimentos dentro do QGIS. Então, o resultado final foi uma camada raster, mas ele pode ser convertido em outro formato, para outro tipo de dado geográfico. Aqui nesse slide tem uma pequena comparação entre duas tabelas que foram utilizadas no workshop. A primeira delas é a tabela com os dados do Covid, do primeiro vídeo, e a segunda tabela são os pontos de QA do segundo vídeo. E a diferença entre essas duas é que em uma eu encontro informações geográficas e na outra não. Então, na tabela do Covid, eu tenho várias informações sobre o Covid para cada estado do país, mas não encontro nenhuma informação geográfica atrelada a essa tabela. Enquanto que na segunda tabela, com os pontos de QA, eu possuo dois campos chamados x e y com as coordenadas de cada ponto de IKEA. E isso faz com que essa segunda tabela seja caracterizada como uma tabela com informações geográficas, enquanto que a primeira são dados apenas de tabela, sem nenhuma informação geográfica associada. E quando eu adiciono essas duas tabelas lá no QGIS, eu tenho que marcar algumas configurações específicas para cada uma delas. Na primeira tabela, eu tenho que dizer que esses dados não apresentam geometria, e na segunda, eu tenho que dizer quais são os campos que representam as coordenadas x e y dessa tabela. Então, essas são as diferenças básicas entre uma tabela sem informações geográficas e uma tabela com informações geográficas. Esses elementos do mapa, os dados vetoriais e dados matriciais, eles estão associados a um sistema de coordenadas, que pode ser sistema de coordenadas geográficas e sistemas de coordenadas projetadas. Eu vou ensinar vocês no QGIS como foi definido cada sistema para cada projeto que a gente fez nesse workshop. Mas primeiro eu vou fazer uma pequena comparação entre esses dois sistemas, sistema de coordenadas geográficas e sistema de coordenadas projetadas. No sistema de coordenadas geográficas, a definição de localizações é através de uma superfície esférica e tridimensional. E no sistema de coordenadas projetadas, essa definição é através de uma superfície plana e bidimensional. A unidade de medida no sistema de coordenadas geográficas é em graus de latitude, que pode ser norte ou sul, ou em graus de longitude, leste ou oeste. Enquanto que nas coordenadas projetadas, esse sistema é cartesiano, ou seja, são coordenadas x para este e y para norte, todas elas em metros. Quando a gente trabalha com coordenadas geográficas, a gente precisa indicar somente o datum desse sistema, enquanto que nas coordenadas projetadas, além do datum, é preciso indicar um fuso e também um hemisfério. Então, por exemplo, no primeiro mapa, no mapa de Covid, a gente trabalhou com um sistema de coordenadas geográficas Sirgas 2000, apenas indicando o datum, Sirgas 2000. Enquanto que no segundo mapa, que foi o mapa de IKEA, a gente indicou o datum, Sirgas 2000, o fuso 22, e o hemisfério, que foi o hemisfério sul. Então, essa é a diferença de indicação entre cada um dos dois sistemas. O sistema de coordenadas geográficas ele não é indicado para calcular áreas e distâncias, sendo o mais recomendado para isso o sistema de coordenadas projetadas. E quando a gente trabalha com grandes áreas, como foi o primeiro caso, quando a gente trabalhou com o Brasil inteiro, é recomendado utilizar o sistema de coordenadas geográficas. E quando a gente trabalha com áreas menores, como foi o caso do segundo e do terceiro vídeo, é indicada a utilização de sistemas de coordenadas projetadas. Agora eu vou mostrar para vocês como foi definido o sistema de coordenadas de cada aula do workshop. Então, para isso, eu vou utilizar essa grade aqui, que está na minha tela, que é a grade de zonas UTM do mundo inteiro. E essa grade é composta por linhas e colunas. As colunas representam as zonas UTM, que varia de 1 até 60, e as linhas são as linhas de cada zona. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem desde a zona 18 até a zona 25, aqui. Então, as colunas são as zonas, cada coluna dessa é uma zona diferente, e as linhas são as linhas de cada zona.
No primeiro mapa que a gente fez, foi o mapa do Covid-19, a gente trabalhou com um sistema de coordenadas geográficas Datum Sirgas 2000. Isso porque o Sirgas 2000 é o datum oficial, e quando a gente trabalha com áreas grandes que se estendem por mais de uma zona UTM, no caso aqui o Brasil se estende por 8 zonas diferentes, desde a 18 até a 25, é indicado que se trabalhe com coordenadas geográficas, que foi o que a gente utilizou. Mas se a sua área de interesse estiver localizada em somente uma zona UTM, como é o caso dos 2 últimos mapas, você pode trabalhar com coordenadas projetadas. Aí você indica, além do datum, que é o Sirgas 2000, o fuso, que varia de 18 a 25, e também o hemisfério, sul ou norte. Nos 2 últimos mapas, que foram o mapa do IKEA e o mapa do NDVI, a gente trabalhou com as zonas UTM 21 no mapa do NDVI e 22 do IKEA. Então, eu vou aproximar aqui para a camada do IKEA. Essa é a bacia hidrográfica do nosso estudo, do segundo mapa. E para a gente identificar em qual zona essa área se encontra, é só você utilizar essa ferramenta aqui, de identificação de feições, e clicar em cima da zona UTM, dessa área de interesse. Então, eu clico aqui. E aqui no lado direito, eu tenho uma resposta com a zona e também com a linha em que essa área se encontra. É a zona 22, linha J. O hemisfério, para você identificar se está no sul ou norte, é só você ver até a linha M, que é essa linha aqui, é o hemisfério sul. A partir da linha N, que é essa aqui, é o hemisfério norte. Então, nesse caso, no mapa de IKEA, é a zona 22, hemisfério sul. Então, a gente diz que o sistema de coordenadas foi o Sirgas 2000, zona 22, sul. No caso do mapa de NDVI, que foi o nosso último mapa, a zona UTM que a gente utilizou foi a 21 sul. Então, se eu clicar aqui na camada de zonas e clicar sobre a minha área de interesse, essa camada do NDVI, eu vejo aqui no lado que a minha zona é a zona 21 e a linha é a linha L. Está abaixo da linha do Equador, então está na zona 21 sul. Então, assim a gente definiu todos os nossos 3 mapas, o sistema de coordenadas de todos os 3 mapas que a gente trabalhou no workshop. E recapitulando, quando a gente tem áreas maiores que se estendem por mais de uma zona UTM, como é o caso da área do país, eu trabalho com coordenadas geográficas, com sistema de coordenadas geográficas. Mas se a área de interesse for menor, se elas tiverem somente uma zona UTM, você pode trabalhar com coordenadas projetadas. Aqui no país, existem somente 2 estados que estão inseridos em apenas uma zona UTM, que são os estados do Ceará, aqui em cima, e o estado de Santa Catarina, aqui embaixo. Então, o Ceará está na zona 24 do sul e Santa Catarina na zona 22 sul. Então, se eu for trabalhar com algum desses 2 estados, eu posso utilizar coordenadas projetadas. Enquanto que se eu trabalhar com Minas Gerais, por exemplo, aqui, que está na zona 22, 23 e também na 24, eu tenho que trabalhar com coordenadas geográficas, se eu for trabalhar com o estado inteiro. Por último, vocês precisam ter em mente que existem alguns elementos essenciais na construção do layout final do seu mapa. E esses elementos são o título, a escala, a legenda, a orientação, que é a seta norte, a grade de coordenadas e o selo. Sem esses elementos, o seu mapa ficaria incompleto. Então, o título identifica brevemente o tema do seu mapa. A escala mostra a proporção em que o seu mapa foi reduzido em relação ao tamanho real. Como a gente não consegue imprimir o tamanho real de uma área em alguma folha, é necessário aplicar alguma escala de redução, sendo esse um elemento essencial do seu mapa final. Na legenda, que é o terceiro item que a gente traz aqui para vocês, é onde é possível definir a simbologia
das camadas do seu mapa. Então é onde é possível identificar as cores das camadas, as linhas, qual foi o tipo de geometria utilizado em cada camada, os valores das classes das camadas. Então, por isso, o elemento da legenda é um dos mais importantes no seu layout final. O próximo elemento é a orientação, que nada mais é do que a seta norte, indicando a orientação do seu mapa. No penúltimo item, que é a grade de coordenadas, é onde a gente consegue apontar a localização espacial da área. Então, nesse item, a gente tem a grade de coordenadas ao redor do seu mapa, identificando espacialmente o seu local de estudo. O último item do mapa é um selo de informações. É nele que a gente coloca algumas informações pertinentes do seu mapa, como fonte de dados, de onde cada camada foi retirada, qual o sistema de coordenadas utilizado, quem foi o autor desse mapa, a data de produção, entre outras informações pertinentes. Então, basicamente, são esses elementos que compõem o seu mapa final. Outros elementos podem ser adicionados, como tabela de tributos, como a gente colocou no primeiro e no segundo mapa, mas basicamente são esses os elementos necessários. Agora eu vou utilizar o mapa de NDVI como exemplo para indicar onde estão esses elementos do mapa. Então eu vou um a um nesses elementos que eu acabei de citar, indicar onde eles estão. Então primeiro a gente adiciona a grade de coordenadas. Esse foi o nosso primeiro elemento na criação desse layout. Eu coloquei uma grade de coordenadas em linha ao redor de todo o meu mapa. Então eu tenho as coordenadas na direita e na esquerda, na parte superior e na parte inferior do meu mapa. O segundo elemento que eu adicionei foi a orientação, que nada mais é do que a seta norte do meu layout. O terceiro elemento foi a legenda, onde eu coloquei o valor de cada classe de NDVI. Então eu coloquei a cor e o valor de cada classe. O próximo elemento foi um selo com algumas informações importantes, como sistema de coordenadas, quem foi o autor desse mapa, qual foi a fonte de dados utilizados, nesse caso a imagem Sentinel-2, e também a data de elaboração desse mapa. Abaixo do selo, eu coloquei a minha escala de redução do mapa. Então é a escala que indica qual foi a redução do mapa em relação ao tamanho real da área. E para finalizar o meu layout, eu coloquei um título na parte superior indicando qual foi o tema desse mapa que eu produzi. Então, com todos esses elementos, o meu mapa fica completo. E uma coisa importante de se ressaltar sobre os layouts que a gente criou nesse workshop é que esses modelos que foram criados nos 3 primeiros vídeos são opcionais. Você pode alterar o estilo de cada elemento que foi colocado, norte, escala, legenda, grade de coordenadas. Tudo isso você pode mudar conforme o seu gosto ou sua preferência, de acordo com cada layout, e também o arranjo desses elementos dentro do layout. Se você quiser mudar um pouco a posição desses elementos, isso fica a seu critério. Então a gente só queria deixar claro que existem diversas outras possibilidades de criação desses layouts, que você pode mudar conforme a sua preferência. Agora que a parte teórica desse vídeo já foi encerrada, a gente vai apresentar para vocês os 2 materiais complementares desse workshop, que são uma lista com bases de dados geográficos do Brasil e um guia de elaboração de uso do solo no QGIS, por fotointerpretação. Nesse primeiro material, a gente preparou para vocês uma lista com várias bases de dados geográficos do Brasil. Então a gente tem aqui, por exemplo, bases vetoriais, como do IBGE, do INDE, da ANA, ICMBio e várias outras opções. É uma lista bem diversificada e que conta também com bases matriciais, como do Exército Brasileiro, DGI do INPE, Topodata, Earth Explorer, Copérnicos, que foi onde a gente baixou as imagens do Sentinel, na terceira aula. Então é só clicar no título de cada base, como por exemplo aqui no IBGE, que você será direcionado ao site dessa base. Então vou fechar daqui. Se eu clicar em qualquer dessas bases aqui, eu sou direcionado diretamente ao site. Por exemplo, o Topodata,
Perfect Explorer. E assim para todas essas bases que a gente listou aqui. O segundo material complementar desse workshop, que também vai ficar disponível na descrição do vídeo para download, é o Manual de Uso do Solo por Fotointerpretação, utilizando o software QGIS. É um manual bem completo, do início ao fim, onde a gente ensina com bastante detalhes etapas como importação e criação de camadas, quais foram as ferramentas utilizadas no desenho do uso do solo, como são definidas as classes de uso do solo, como configurar a simbologia, como calcular a área e o percentual de cada classe de uso do solo, entre várias outras etapas na classificação do uso do solo. Então é um material bem completo, do início ao fim, que a gente tem certeza que vocês vão gostar. Então é isso aí, pessoal. Com esse vídeo de hoje, a gente dá por encerrado o nosso primeiro workshop de elaboração de mapas no QGIS. A gente espera que essa semana tenha sido de muito aprendizado para vocês. A gente preparou tudo com muito esforço, com muito carinho e dedicação. A gente tem certeza de que esse workshop foi muito proveitoso para quem não tinha nenhuma experiência com o QGIS, que depois das nossas aulas já consegue elaborar o mapa, desde a etapa de aquisição de dados até o layout final, e também para aquelas pessoas que já têm um pouco mais de experiência no software, já que a gente passou alguns conhecimentos que não são tão comumente aplicados no SIG, como por exemplo a utilização de expressões, que a gente aplicou nos rótulos, nas simbologias das camadas, na criação da tabela de atributos. Então, mesmo as pessoas que já tinham algum conhecimento prévio puderam tirar algum proveito do nosso workshop. Então, com isso, a gente encerra esse workshop. A gente agradece a todos pela paciência até aqui em assistir todos os nossos vídeos. E fiquem ligados que a gente vai disponibilizar para vocês um questionário para fixarem todo o conhecimento aprendido nesse workshop. Então é isso aí. Até mais, pessoal. Tchau.